Olá a todos, estou gravando este vídeo aqui para responder uma pergunta de um seguidor das nossas redes sociais. Ele perguntou se o sistema de governo parlamentarista, uma monarquia parlamentarista, seria melhor para o Brasil do que o atual sistema de governo presidencialista. Eu, pela minha leitura, pelo que eu percebo, independentemente do sistema de governo que o Brasil adotar, isso não vai resolver os problemas estruturais do país. A república, o sistema republicano, o regime republicano, já se mostrou insuficiente, aliás, ineficiente, desculpe. O regime republicano já se mostrou ineficiente, a gente tem muita corrupção, tem muita imoralidade. Os políticos brasileiros são os políticos que mais possuem privilégios, altos salários, verbas, etc, etc. E por isso a República Brasileira atualmente é uma república que dá vergonha para o cidadão brasileiro. E qual é a diferença, portanto, entre a república e a monarquia, né? Ou então a diferença entre o sistema de governo presidencialista e o sistema de governo parlamentarista? É que a república presidencialista, tanto as funções de chefe de Estado, que representa o Brasil, né? A nação brasileira, o chefe de Estado ele representa a nação brasileira, e a função de chefe de governo, e aí o chefe de governo é responsável por administrar os negócios públicos, nacionais. Então essas duas funções, chefe de Estado e chefe de governo, no sistema presidencialista é concentrado na figura do presidente da República. Então o presidente da República, ele concentra essas duas funções. Então ele tem um poder, muito forte, muito grande. Então no presidencialismo a hipertrofia do poder executivo ela é evidente. Já no parlamentarismo, numa suposta monarquia parlamentarista, essas duas funções estariam separadas entre o monarca, que iria ser o chefe de Estado, iria representar a nação, e o primeiro-ministro, que seria o chefe de governo, que iria administrar os negócios públicos nacionais. Então essa basicamente seria a única diferença. Porque do ponto de vista da divisão territorial, o Brasil provavelmente continuaria sendo um regime federativo, dividido entre estados e municípios, Mas é só isso, não existe muita diferença, assim, pelo menos do ponto de vista prático no Brasil, não existiria muita diferença do ponto de vista prático no Brasil se o Brasil hoje virasse uma monarquia parlamentarista. Porque onde é que se encontra o problema do Brasil? O problema do Brasil se encontra nos municípios e nos estados. Por isso, eu sempre digo que um dos grandes erros dos brasileiros e dos analistas políticos, e isso eu coloco bem no meu TCC, é que o brasileiro ele se preocupa muito com a figura do presidente, com a política nacional, quando na verdade os principais problemas do país, a origem deles, são nos municípios e nos estados, onde impera oligarquias, onde impera grupos que usam poder, que se elegem comprando voto, que se elegem manipulando a população, que continuam com domínio político, se perpetuando no poder através da corrupção. Sempre os mesmos corruptos estão sendo eleitos para deputados, para senador, para prefeito, para vereador. Os mesmos corruptos, os mesmos políticos analfabetos, os mesmos políticos criminosos sempre estão sendo eleitos nos municípios e nos estados. E a mudança de um sistema de governo não vai impactar muito nisso. Por quê? Porque a mudança, eu sempre digo isso, vem da própria população. A sociedade precisa exercer o controle social. E o controle social vem justamente da própria mobilização da sociedade civil, da população, para fiscalizar os impostos que ela mesma paga. E isso só acontece se a população adquirir conhecimento. Se o brasileiro continuar ignorante, continuar semi-analfabeto, na sua grande maioria, como é atualmente hoje, nada feito. A gente pode colocar uma monarquia parlamentarista, uma monarquia presidencialista, uma república federativa, uma república unitária, não importa. O sistema de governo, o regime político, a forma de governo, mas se a população continuar ignorante, as coisas continuarão da mesma forma. A corrupção continuará sendo perpetuada. Então, a minha opinião sempre vai ser essa. Eu tenho estudado a realidade brasileira já há um bom tempo. E eu já pensei em muitas soluções e muitas formas de amenizar os problemas brasileiros.
Mas eu cheguei à conclusão que enquanto a população não tomar esta atitude, por exemplo, que eu tomei aqui, de abrir um canal, de expor, de tentar passar esclarecimento para as pessoas, de mostrar novas vias, etc., novas ideias, as coisas não irão acontecer. Não irão melhorar, né? É isso então, pessoal. Até a próxima.